Olá, eu sou o professor Ricardo Capivara, sou professor de História do Brasil de vocês. As nossas aulas de História do Brasil, que é um assunto muito focado em vestibulares de universidades federais, mas especialmente na Universidade Federal do Paraná. Mas já alerto vocês, muitas provas de universidades federais estão se aproximando do estilo de perguntar, por isso, além de muitos testes que nós vamos fazer da Federal do Paraná, também vou colocar à disposição para vocês treinarem vestibulares de outras instituições que são parecidas, que têm um estilo de perguntar parecido. Bom, muita gente me pergunta isso, né? Muita gente se questiona sobre isso. Estudar história. Tem provas que são muito diferentes, não é? Pois é verdade. Mesmo que você faça uma comparação de curto prazo, você vai ver que a cada banca, a cada época, os estilos de se perguntar questões de história, especialmente do Brasil, vai se modificando. E por que eu digo especialmente história do Brasil? Por causa do seguinte, a maior parte dos historiadores brasileiros pesquisam história do Brasil. Novas descobertas, novas perspectivas, tudo isso vai motivando que nos cursos de graduação e pós-graduação, professores e estudantes abordem temas de história de um jeito diferente. É normal também que muitas vezes as pessoas digam: eu sempre gostei de história, professor, história sempre foi a minha disciplina preferida. Ótimo, excelente. Mas será que é o mesmo estilo que a universidade pergunta agora? Pode ser que sim, pode ser que não. E é isso que eu quero deixar bem claro para vocês, né? Não se trata de substituir uma história por outra porque eu gosto mais desta ou desgosto mais da outra. Trata-se de sintonia com o vestibular que você vai fazer. Porque independente do curso que você escolheu, todos nós, né, vamos enfrentar a primeira fase da prova de história. E lá a prova é geral para todo mundo e não ache que ela vai ser mais leve só porque ela vai ser feita para todos. É o pessoal do departamento de história que faz e vai fazer com as tendências mais novas que exigem certas competências, certas habilidades de vocês. Então vamos lá. O que muda, né, na história que cai no vestibular para uma história, digamos assim, mais tradicional? Basicamente, muda a história política para uma história mais social. Vamos explicar isso melhor? Antigamente, quando se explicava a história, quando se escrevia história e se estudava história, você estudava governos, você estudava tendências políticas, planos econômicos, ações, né, que ocorreram dentro dos bastidores da política. Esse não é um problema, explicar sobre história política, não há problema nenhum, mas estudar apenas isso, aí sim é um problema. Por quê? Porque nos últimos anos, e eu falo últimos anos, tem para mais de 15 anos isso nas universidades federais brasileiras, e em especial a Universidade Federal do Paraná, mas pode também perceber isso na Unicamp, pode perceber isso em grandes vestibulares do país. A gente percebe que os autores das questões, os professores, os mestrandos, os doutorandos, o pessoal que elabora a banca, o pessoal da banca que elabora a tua prova, eles estão cada vez mais sintonizados com a ideia de que precisamos contar histórias de pessoas comuns. E contar a história das pessoas comuns tem muito a ver com a história social. Ou seja, não adianta eu pesquisar toda a vida de um determinado político que foi presidente do Brasil. Vou estudar detalhadamente toda a biografia do imperador Dom Pedro II. É uma história muito legal, uma história muito bacana, que a gente vai contar por aqui, é claro, mas estudar apenas isso pode ser um grande problema. Por quê? Porque muitas vezes essa história se limita às ações políticas do indivíduo, fazendo parecer ele um super vilão ou um super-herói. E é justamente por aí que uma história crítica ela emergiu a partir dos anos 80 e se consolidou. Sim, é bem verdade que muitas vezes quando se conta a história dos indígenas, as histórias dos escravos, o sofrimento desses povos,
geralmente isso é muito identificado como uma história ideológica de esquerda. Na verdade, é uma história crítica. Seja o que for que vai aparecer na nossa frente, nós vamos analisá-lo de forma crítica. Seria absurdo, por exemplo, né, um professor fazer uma apologia a um determinado governante e o outro, que é bem parecido, ele criticar aos montes só porque ele tem uma afinidade com aquelas ideias. Enfim, trocando em miúdos, imagine um professor elogiando o regime stalinista da União Soviética e deixando quieto todas as atrocidades que ocorreram, ou mesmo, né, analisando a história do nazismo, não mencionasse, né, os horrores do que aconteceu lá. Uma história crítica, ela não se propõe imparcial, ela se propõe crítica, ou seja, não vai sobrar para ninguém, a gente vai desconstruir tudo. Professor, mas aí lá na prova da Federal, e se cair daquele jeito antigo, vai por mim? Não vai cair do jeito antigo. Vai cair texto para você interpretar, vai ter documento para você fazer leitura e você vai ter que fazer uma análise crítica daquele contexto. Aí as pessoas dizem assim, tá, então é uma outra história? Não, é a mesma história. Mas quer ver um exemplo? Em vez de eu contar a história do Pedro Álvares Cabral, quem ele era, o que ele não encontrou, o que ele encontrou, ficar só nessa parte histórica, por que não a história dos povos indígenas aqui e o processo de sofrimento que foi também a conquista? E não é para colocar o índio como coitadinho e o português como vilão, até porque, meus amigos, muitos indígenas colaboraram também com os conquistadores. Dentro daquela lógica dividir para governar, os portugueses eles se aproveitaram das diferenças entre as tribos e as tribos que eram diferentes entre si também se aproveitaram de uma aliança com os portugueses para se afirmar nos territórios. Então, não é uma história do bonzinho e do mal, é uma história crítica, ou seja, que busca mostrar os detalhes, as minúcias de algo que a gente às vezes tenta colocar numa regra geral, né? Uma regra geral significa aquela história romântica e de que nós estamos caminhando para algum lugar. Isso nos leva ao método de história, né? Como se estuda história hoje? Você que vai fazer vestibular para medicina, tá? Não estou menosprezando os demais, mas você que vai fazer um vestibular para a área de saúde ou vai fazer é policial, vai, né, ingressar numa carreira policial e vai fazer um serviço investigativo, detetive. Essas duas coisas são muito parecidas com o método histórico. Como assim, professor? O que tem a ver? O médico e um detetive, eles pegam a história, eles descobrem as causas pelas consequências, não é? Imagina, um detetive é chamado para investigar um crime. O crime já aconteceu. O que ele vai encontrar lá na cena do crime? Os vestígios. Ele não vai saber o que aconteceu, ele vai começar pelo final da história e vai reconstruindo com informações. Tem um historiador italiano, Carlo Ginzburg. Ele escreveu um livro chamado O Queijo e os Vermes e ele encontrou um processo gigantesco contra um moleiro, contra um dono de moinho, que estava sendo acusado pela Inquisição de heresia. E nesse processo, a riqueza de detalhes, o que Carlo Ginzburg fez, ele não contou a história do moleiro, ele contou a história do moleiro, a história da economia dos moinhos da Itália, a história dos livros que esse cara, o Menóquio, fez as leituras, os diálogos que ele fez com o inquisidor, ou seja, ele contou a partir de um inquérito, né, de processo de inquisição de um indivíduo, ele contou a história de um contexto. Então não é contar só a história do indivíduo, é contar a história do contexto. Dá para ler a história do Dom Pedro II, a biografia? Claro que dá, mas eu tenho que estar sempre em mente. Qual foi o contexto que Dom Pedro II viveu? Qual era a sociedade daquela época? Quais os significados de suas ações? Aí sim, a gente vai pelo caminho certo. O médico faz a mesma coisa. Não pescou? Quando você chega no médico, chega lá e fala, doutora, eu não estou me sentindo bem. Aí ela diz, o que você está sentindo? Ah, não sei. Descubra aí, você que é médica, você que é médico, descubra aí, eu não vou contar nada. O que ele faz? Ele pergunta, porque ele quer saber as
consequências, os vestígios. E o que ele vai fazer? Ele vai colocando as informações na cabeça e vai fazendo um funil. Se está sentindo isso, pode ser isso, 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 isso. Se tiver esse sintoma também, eu sei que já reduz a lista, até ele chegar em 2 ou 3 possibilidades, 5, né, possibilidades do que pode ser. Ele tem uma hipótese. Aí ele vai dizer, você tem isso, pegue e tome esse remédio. Não. Ele fala, vamos fazer alguns exames. Aí ele faz, daí ele verifica os números e diz, constata, é aquilo mesmo. E aí sim ele prescreve um remédio específico. No começo ele vai prescrever algo para a tua dor mais genérico possível, porque ele não vai ter certeza do que é, mas ele vai verificar nos exames. O trabalho do historiador é muito parecido. Eu entro num arquivo, desconfio de uma coisa. Aí eu começo a verificar os vestígios, os documentos, e vou comprovar ou não as minhas hipóteses. E esse é um processo que, no final, em vez de prescrever um remédio, eu vou escrever um texto. Portanto, o trabalho do historiador, e eu sou historiador também, né? Eu sou professor e também trabalho com pesquisa. Ele é um processo investigativo muito interessante. Mas eu não vou falar mais, porque senão você vai se apaixonar pelo curso de História e aqueles que já estão, né, interessados nesse curso vão ter uma concorrência enorme. Não porque eu sou muito bom, mas que o curso é muito legal mesmo nesse trabalho de leitura e investigação. Professor, eu odeio ler. Então nós vamos ter um problema. Mas eu não vou fazer o curso de História, mas nós vamos ter um problema sim, porque a prova de História da Federal, ela depende de muita leitura. Ela não tem obras obrigatórias, tá? Ela não tem. Mas a gente sabe quais são os clássicos livros de História que são perguntáveis em vestibular, suas metodologias, suas formas de abordagem. E por isso, pessoal, é que a gente vai precisar treinar a leitura. Eu vou recomendar textos de leitura para vocês, tá? Textos introdutórios, textos mais aprofundados, bateria de testes e todos os PowerPoints que a gente usar aqui nessa aula. Claro, e se ainda ficar dúvida, você vai lá e faz perguntas pelo site. Estamos à disposição para te atender. Pode acontecer de demorar um pouquinho, por conta do pessoal vai fazendo a seleção e mandando as perguntas para os professores. Mas não tenha dúvida que nós vamos te atender. Nós vamos atender você em tudo. E assim, não é qual é a resposta, é, professor, eu marquei a letra D, acertei, mas por que não podia ser a letra A? Isso talvez seja o mais interessante. Não é só acertar, mas saber por que as outras estão erradas. Esse é um exercício importante. Ah, professor, só de você falar isso já me deu uma preguiça. Se você tem dificuldades com história, vamos conversar um pouquinho sobre isso também. E se você não tem dificuldades, que tal você ver se pode aprimorar ou ver se já está fazendo do jeito que é mais fácil para a gente compreender. Então, a aula 01 que a gente vai trabalhar, e você depois pode acessar essa aula e assisti-la, é uma aula que fala do processo das grandes navegações no Brasil, a Baixa Idade Média, a transição, né, do mundo feudal para o mundo capitalista. Parece um emaranhado de informações, né? Um emaranhado de informações. Mas espera aí, eu posso dividir esse conteúdo em partes. Posso dividir em partes. Espera aí, como é que era a vida no feudalismo? Poxa, uma economia agrária de subsistência, uma política descentralizada, as cidades, né, elas ficavam relativamente isoladas desse mundo dos campos, né, do mundo feudal, dos senhores, dos suzeranos, dos vassalos e dos servos. Aí começa um crescimento das cidades enquanto espaço de comércio. Depois a busca por produtos fora da região, principalmente no Oriente. Percebeu? A gente consegue estudar esses conteúdos em partes. A gente consegue ver as etapas do conteúdo. E isso é muito importante para a gente, muito importante. Por quê? Porque digamos que toda segunda-feira seja meu dia de assistir aula de história. Beleza. Você mesmo tem que criar teu horário. E o bom de fazer online, eu não tenho todas as noites livres, eu não tenho todas as tardes livres, eu não tenho todas as manhãs livres, mas eu tenho muito tempo livre, mais disperso. Cria o teu horário. Primeira coisa, o meu horário. Criar o meu horário de estudo. E aí você cria um padrão. Primeiro, você vai assistir a aula. Primeira coisa, assista a aula. A aula, ela não vai ser aquela enorme quantidade de informação.
é um roteiro de estudo. Roteiro, onde você vai aprofundando os temas. Aí, depois, vai ter uma bateria de testes para você fazer. Essa bateria de testes é para você treinar e ver se conseguiu pegar a história. Você vai perceber que muita coisa você vai precisar voltar na aula ou ler os textos. E aí tem um capítulo de texto introdutório de um ótimo livro de história para você fazer a leitura. Quando eu digo ótimo, eu digo os livros que eles mandam os estudantes de história lerem na faculdade logo no primeiro período para ir treinando a turma. Então é claro que você tem que treinar junto com a mesma modalidade que esse pessoal treina. E aí você faz a leitura de um capítulo introdutório, beleza? Alguns temas, você vai perceber, tem aprofundamentos. Né? O professor citou como que era a produção da cana-de-açúcar, mas ele falou também sobre a pinga. Pois é, eu queria saber mais sobre a questão da pinga e da cachaça e tal, como é que eram os hábitos. Vai ter um texto específico sobre a cachaça, mas vai para contar a história da cachaça? Não, a história do contexto de produção da cachaça. Com quem trocavam, por onde circulava, onde era fabricada, Paraty, Rio de Janeiro principalmente, e se espalhava para as Minas Gerais. Ou seja, você, a partir de um produto, você vai conhecer o mundo. Não é para dizer que o professor mandou tomar cachaça, eu estou dizendo, não que não possa, né? Mas eu estou dizendo que a partir de um elemento você consegue entender o contexto. Professor, mas isso é importante? A Federal faz isso. A Universidade Federal, ela pega um tema e expande, para que você possa interpretar e entender o contexto. Então, leitura, fazer testes e assistir a aula. Então tem 3 metas aí, hein? 3 metas. Eu assisti a aula da semana? Sim, eu assisti. Eu fiz o meu cronograma de horário e assisti a da semana. Eu fiz os testes propostos daquela aula? Fiz. Marquei os que eu não entendi para atormentar o professor Capivara, perguntar um monte de coisa para ele? Ótimo, marquei. Então faz uma listinha. E em seguida, eu peguei aquele tema lá, daquele assunto, e fiz uma leitura do capítulo introdutório, que daí fica mais fácil, o professor já falou, você já fez teste, e daí você faz uma leitura consolidando. E aí abandonou? Nunca mais. Vamos combinar? Olha, se você tem 40 semanas de preparação, é uma aula de História do Brasil por semana. Se você tem 20 semanas de preparação, você vai ter que assistir 2 aulas de História do Brasil por semana. Você tem 10 semanas de preparação, 4 aulas de História do Brasil por semana. Você que vai verificar quanto tempo você tem, certo? E vai colocar, portanto, a sequência das aulas. E assim, bater meta. Bater meta. Eu assisti a aula, eu fiz os testes, eu fiz a leitura. E aí, de quando em quando eu vou te avisar. Dica, tá? A cada 5 aulas, vamos fazer uma retomada para aquilo que você aprendeu não esquecer. Esse é um método muito importante. Professor, gostei disso. Gostei disso, isso vai aprofundando o conhecimento. Sim, isso não é coaching, né? Com todo respeito. Não é só, vai lá, eu acredito em você, não. São métodos de estudo. A neurociência, os ótimos mentores, tutores e coachings do mundo, eles ensinam técnicas e não só palavras de efeito do tipo eu acredito em você. Eu acredito em você, mas eu quero que você use técnicas. Porque isso vai te dar segurança, vai te dar tranquilidade, vai saber que você está dentro do prazo, dentro do cronograma. Isso vai ser muito bom para todos nós. Gente, por fim, eu gostaria assim de deixar muito claro para vocês, não é uma história verdadeira e uma história falsa. A história que a Federal cobra é uma história crítica. Então, cai em assuntos bem tradicionais de história política e cai em abordagens de leitura. E é muito comum que apareça textos para você ler e interpretar. Por isso, ter um bom vocabulário treinado com leitura antes, você vai perceber que vai ajudar em tudo. Você vai ler tudo com mais fluidez, com mais entendimento, com mais retenção da informação. Vai ajudar todas as matérias. Beleza, pessoal? Bom, agora chega de falatório, né, sobre como é que vão ser as aulas e vamos para o edital. O edital, a programação do edital, ela é bastante genérica. Então, fala questões sociais da colônia, questões sociais do império, questões sociais da república, ou seja, tudo, tudo. O que não tem no programa da Federal
são algumas partes de história geral, mas no programa de História do Brasil, tudo. Absolutamente tudo. E aí a gente percebe que qualquer coisa pode ser tema. Por isso treinar leitura ajuda muito, porque eles vão colocar um texto para você entender. Mesmo que seja um texto de um assunto bem inusitado, você vai ler o texto e vai saber do que se trata. Beleza? Bom, cada vez que você fizer as baterias de questões, eu quero que você faça uma coisa para mim. Eu quero que das baterias de questões, tem lá 10 questões, você marque quantas você acertou. Faz a prova, quantas você acertou. Ah, professor, eu não vou conseguir fazer 10. Faça 5. Deixe as outras 5 para revisar depois. Ah, professor, eu não vou conseguir fazer 5. Vai sim, vai sim. Mesmo que você não consiga acertar nenhuma, eu quero pelo menos as suas 5 dúvidas, para a gente ir trabalhando isso. E aí, você vai fazendo um ranqueamento, para você perceber o quanto você vai melhorando ao longo do tempo. O quanto vai ficando cada vez mais fácil acertar essas questões. Combinado? Bom, espero que você continue se cuidando, espero que você esteja sempre bem de saúde e peça ajuda para a gente quando precisar de alguma interpretação. O curso é à distância, mas a preparação ela é lado a lado. Junto com o teu sucesso vai ser também o nosso sucesso e eu gostaria muito de fazer parte da tua história de sucesso também e ter ajudado você nessa caminhada bem importante que um dia eu também fiz na minha preparação para o vestibular e sou grato a muitos professores que me inspiraram nesse meu trabalho. Gente, bom, chega de falatório agora do que a gente vai fazer e vamos começar a fazer de verdade. Vamos? Bora? Lá para a aula número 1, venha conhecer, portanto, essa prática de estudar história assim, com muita ênfase no conteúdo, com muita criticidade. Um grande abraço a todos, vejo vocês na aula de número 01. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.